Mas antes eu vou pedir para o Muzi explicar o que é o diabetes tipo 1 e o tipo 2, só para a galera entender um pouco, doutor. Então, pessoal, só para vocês lembrarem, tá? A gente costuma chamar de diabetes tipo 1 o paciente que ele tem uma insulinopenia que é adquirida durante a infância, ou então é vinda do nascimento. Então, a pessoa ela não produz insulina, como ela não produz insulina, não existe como a célula se alimentar, tá? O que a insulina faz? Ela põe glicose, ela põe comida dentro da célula. Se você não tem insulina, você pode ter um mar de comida que a sua célula vai morrer de fome. Por isso que você vê o diabetes com hiperglicemia, com açúcar alto no sangue. Por que ele está com açúcar alto no sangue? Porque ele não consegue, né, transportar esse açúcar para dentro da célula. O diabetes tipo 2, ele já é um diabetes adquirido e existem algumas causas que são de herança genética e existem algumas causas que são por conta de rotina, por conta de costume alimentar. Né? Então, a gente hoje olha inclusive a obesidade associada ao diabetes, chama de diabesidade. Né? Por quê? Porque ele acaba vindo junto com a obesidade dentro das coisas ruins que ela acontece. E quando você tem essa dificuldade, né, de colocar açúcar dentro da célula, o que começa a se estabelecer? A mesma relação do diabetes tipo 1. Só que no diabetes tipo 2, o que existe é uma alta resistência periférica à insulina. Ou seja, essa pessoa produz insulina, porém, ela não consegue colocar essa insulina dentro da célula porque a relação de insulina que ela produz para o efeito que essa insulina tem, ele é muito pequeno. Por que acontece isso? Bom, uma das razões importantes é que toda vez que você produz insulina, você produz uma enzima que chama SOX3, né? E essa enzima ela inativa o receptor de tirosinoquinase. O que é isso? Quer dizer que para a insulina funcionar, como ela é um hormônio, ela precisa de um receptor. Então a insulina vai até a célula, liga nesse receptor e a célula aceita a informação que a insulina está trazendo, que é deixa entrar a glicose, tá? Quando você tem essa proteína sendo produzida junto com a insulina, isso é um mecanismo de proteção do seu organismo. Por quê? Porque se você produzir insulina demais, você capta toda a glicose, você tem uma hipoglicemia e morre. Né? Então, para isso não acontecer, você tem, por exemplo, a produção dessa enzima que regula o receptor de insulina. Só que para as pessoas que desenvolvem resistência periférica à insulina, elas têm uma produção muito eficiente dessa molécula. E aí o que acontece? Ela começa a inativar os receptores periféricos de insulina, fazendo com que ela não tenha efeito. Então você tem uma pessoa que tem uma alta glicose no sangue e uma alta insulina no sangue. Com o tempo, essa pessoa vai mudando o que é o perfil de células do pâncreas, que é o órgão que produz insulina. No pâncreas, a gente tem célula alfa e célula beta. A célula beta produz insulina, a célula alfa produz glucagon. E existe uma modificação dessa proporção, fazendo com que as células que produzam insulina comecem a produzir glucagon, que faz o contrário da insulina. Aumenta a glicemia. E o que acaba acontecendo? Essa pessoa ela vai perdendo a competência na produção de insulina, mas ela vai ficando hipercompetente numa coisa chamada produção de glicose endógena, induzida pelo glucagon. Então, em vez dela liberar a insulina, ela libera o glucagon. Esse glucagon faz com que ela tenha gliconeogênese hepática, ou seja, liberação de glicose pelo fígado, liberação de glicose pelo músculo, fazendo uma grande glicemia, bastante açúcar no sangue. E esse bastante açúcar no sangue, ele não consegue ser retirado do sangue de forma a contento, e isso faz com que você tenha todos os problemas relacionados com o diabetes igual ao diabetes tipo 1. Então, doença de pequenos vasos,